Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? O vídeo eu já vou passar e depois a gente volta para conversar. E Jesus não era uma pessoa de pele branca e olhos claros. Jesus era um homem trans, está escrito na Bíblia. Naquela época, Jesus já era trans. Antigamente, os homens tinham os cabelos longos, né? Só que os homens tinham os cabelos longos nos penteados, nas perucas. E o dele já não, o dele era um cabelo que ia na cintura, encaracolado, solto. Só mulheres acabavam usando aquelas peças, aqueles véus que iam arrastando no chão. E ele usava. Gente, eu já fui catequista, né? Então eu ensinei isso para as pessoas. Você passava pros catequizando que Jesus era trans. Sim, sim. E vinha do próprio padre pra gente. A galerinha aceitou de boa. A criança não tem preconceito. Erika Hilton, Jesus. Eu adoro Jesus. Ele foi uma pessoa também muito importante. Ele sofreu. Só que, é que nem eu falei, ele morreu, né? Ele não tá vivo. Ele não é uma figura que tá lutando pela gente. Dito isso, você escolhe quem? Erika Hilton. Gente, nesse vídeo eu não quero falar sobre a origem e a etnia de Deus, sobre que cor ele era, que cor, não quero falar sobre isso. O Jesus histórico a gente consegue, é só dar um Google, a gente consegue entender que realmente ele não tinha os olhos azuis, ele não era branco, ele não era um norte-americano, gente. O que eu quero falar aqui é sobre representatividade. É nítido que o que essa menina quer é representatividade. Ela quer ser representada por alguém. Tanto que no final do vídeo ela acaba comparando Jesus com uma ativista desse meio e ela acaba preferindo a ativista, porque a ativista estava entre nós. É uma atitude completamente viável, mas é completamente mundana, porque a representatividade que nós cristãos temos, que é a pessoa Jesus Cristo, não se refere muito a nós. Porque na verdade é assim, olha, quando uma pessoa, ela quer uma representatividade, ela quer alguém parecido com ela. Então ela escolhe no meio das pessoas que se destacam, alguém parecido com o que ela acredita, ela escolhe essa pessoa para a representar ou o representar, ok? No caso de Cristo é diferente, gente. A gente é que tem que parecer com ele, porque nós andamos na contramão do mundo. Então nós passamos a escolher uma pessoa que nos representa completamente diferente de nós, mas com alguma semelhança, lembrando que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o pecado nos desconfigurou, então nós escolhemos a ele para voltar a parecer com ele, porque nós já não parecemos. Quando nós estamos no mundo, nós não parecemos com Deus, nós não parecemos com Cristo. Quando nós escolhemos a ele, nós temos uma caminhada em parecer com ele. Nós sabemos que com essa entrada dessa agenda woke, da ideologia de gênero, nós sabemos que, e eu não estou falando da pessoa ou do homossexual, eu estou falando dos ativistas. Eu quero ser bem clara quanto a isso, porque eu não quero depois que alguém diga que eu estou agindo com preconceito, tá? Eu não estou agindo com preconceito. Eu estou falando de ativismo, eu estou falando de uma agenda feita para que a minoria cumpra, entende? É sobre isso que eu estou falando. Tá? Então você que tem aí o seu relacionamento homoafetivo, não se sinta ofendido. Eu estou falando de uma minoria. Eu estou falando de uma representatividade, tá? Então, continuando ao que eu ia falar, sobre o que eu queria dizer, essas agendas, elas têm desconfigurado, elas têm confundido a cabeça das pessoas, tá? Existe uma biologia, e essa biologia é inegável. São estudos de anos, são comprovado cientificamente que uma mulher ela é preparada, ela tem útero, ela tem outras características, ela tem outro tipo de força. A biologia, ela não mente. Tá? São estudos que são feitos disso. Mas, partindo da agenda que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Partindo dessa agenda ativista, política, as pessoas têm se confundido muito no que elas são. Tá? Então, é normal que esse tipo de fala, ela aconteça. Lembrando que as pessoas hoje em dia, num país que pouco lê, num país que pouco estuda, no que, que pouco procura informação, sem ser esse fast food de informação, informações rápidas de 1, 2 minutos, as pessoas elas estão lendo a Bíblia e elas estão lendo desta forma. Elas estão procurando dentro da Bíblia a sua característica. O que ela acredita. E, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que procurar a pessoa de Cristo. É completamente diferente. Então, é normal que esses tipos de fala aconteçam. E eu nem preciso dizer para você que essa fala não é bíblica, que essa é uma fala completamente política, de uma ideologia política que vem se construindo de agendas. É normal que isso aconteça, mas anormal é eu pegar uma fala e dizer que essa fala ela é bíblica. Não está na Bíblia. E ainda por cima ensinar ela como se fosse. Essa não é uma verdade bíblica. Jesus era um homem que era Deus, que era 100% homem, 100% Deus, desceu da sua glória, se esvaziou de todo o seu senhorio, nasceu no parto virginal, né, pela barriga de Maria, viveu uma vida simples em ajuda aos outros e morreu, ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Sobre esta mensagem é que o evangelho corre, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante que nós venhamos ler as escrituras, para que nós não venhamos cair em vãs doutrinas, em falsos mestres. E eu tô falando isso com todo carinho e com todo respeito. Ah, mas eu acredito em teologia de gênero. Não é minha opinião que vai mudar a tua. Mas a minha opinião, ela tem que ser ouvida. Da mesma forma como as pessoas têm abertura para falar sobre isso, eu também tenho que ter abertura para falar sobre a minha fé, tá? Eu também tenho que ter abertura de dizer que Deus não era um homem trans, porque a Bíblia não fala sobre isso.
tá? E lembrando que no outro vídeo, vocês lembram que no outro vídeo eu disse que existe estudos comprovando a veracidade bíblica? Que a Bíblia, da Bíblia não caiu de paraquedas, é o livro mais lido e o mais antigo. Então eu não tenho como dizer para vocês assim, olha, a Bíblia é como um horóscopo. Não, a Bíblia ela é imutável, ela é infalível, ela é inerrante. Então assim, ela é uma regra de vida para nós. Ah, mas eu tenho uma outra regra de vida. Eu acredito em outra coisa, eu acredito que eu me tornei mulher, eu acredito que hoje eu sou uma outra pessoa. Você tem todo o direito de ser quem você é, mas eu também tenho todo o direito de discordar, com respeito. Tem uma frase de um jornalista contemporâneo, é de ontem. Eu ouvi essa frase faz 2 semanas, e ele fala que eu tenho todo o direito de discordar 100% de você. E você tem todo o direito de ser quem você é, mas ambos temos o dever de nos respeitarmos. Então, assim, as pessoas respeitam a ideologia de gênero, precisam respeitar a ideologia de gênero, você precisa respeitar a minha crença. E assim nós vamos conseguir viver bem. Então, esse vídeo não é um ataque contra essa bandeira. Não é um ataque contra essa bandeira. Mas é dizer que na Bíblia não está que Jesus era um homem trans. A gente entende que essa moça, ela precisa de uma representatividade e que ela já escolheu a representatividade dela. Mas eu preciso dizer viamente que nenhum capítulo da Bíblia está que Jesus era trans porque ele tinha o cabelo grande. E assim aprove ser um homem. Homem do sexo masculino. Então, assim, escolher quem nos representa vai muito mais além do que nós somos. Ah, eu escolho quem me representa porque parece comigo. Não, não, não. Eu escolho quem me representa porque eu quero parecer com ele. Eu quero parecer com Jesus. A minha alma clama a cada dia ser igual a Deus. Porque a palavra de Deus fala, e eu vou deixar aqui escrito, que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, assim, a nossa representatividade como crente é parecer com aquele que nos criou. Não ao contrário. Deus abençoe.